Fala tudo, aqui é o Cleiton trazendo mais um vídeo sobre Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, spoiler da campanha inteira nesse vídeo, né? No caso, vou falar detalhadamente como foi mestrar a aventura 6, chamada O Retorno da Rainha. Outra coisa, link não vai estar fixado para o livro de Tormenta 20 e também o livro de campanha, né? Guerra Artoniana, para quem quiser comprar, e card na tela para minha playlist de Guerra Artoniana. Por quê? Porque no caso, até o momento da postagem desse vídeo, o grupo já está na aventura 9. Na próxima sessão já vão ir, possivelmente, já terminar a aventura 9 e ir pro nível 10. Se tudo der certo, é claro. Mas no caso, né, o nome da aventura 6 é O Retorno da Rainha. Após os eventos da aventura anterior, o grupo conseguiu salvar, né, a Lady Aleph. E também consegue aproximar da companhia dos irmãos até o dia da audiência com a Rainha Imperatriz, né? E aí, cara, nessa parte, o grupo ficou bastante tempo, assim, meio que no covil que eles conseguiram por ter ajudado a companhia dos irmãos lá a salvar 2 membros. Ficaram um bom tempo conversando entre si sobre o que fazer, sobre se era confiável ou não confiar nessa companhia de criminosos, também sobre tudo que aconteceu nas últimas horas. Aí tem a questão sobre segredos, chegou um ponto que a Loras, né, acabou revelando para o grupo inteiro, né, e também para outros NPCs, que ela é a filha bastarda do Barão. Então teve muita coisa que aconteceu nesse tempo. E aí depois, né, o grupo acaba descansando depois de muito tempo conversando. Eles também são treinados pela Mestre Kazumi por ter ajudado ela, né, a ter libertado os prisioneiros lá do Candalotus falso, né, porque deu pra ver agora que tem meio que 2 Candalotus, o verdadeiro e o falso. Fora também que eles ganharam muitos e muitos Tibeco Candalotus. Sério, eu rolei muito bem os loots pro grupo, cara, eles ganharam muito dinheiro. E aí, né, no dia seguinte, eles vão, compram, porque ainda tem bastante tempo para se preparar para o dia da audiência. E aí, como eu aproveitei e fiz o grupo fazer aquele tempo entre aventuras, né, tanto o Bárbaro, a Inventora e o Nobre acabaram fazendo, né. O Bárbaro foi atrás da sua distinção, porque queria se tornar um gigante furioso. Acabou falhando, quase que deu muito ruim, e aí surgiu meio que um meme na mesa que quando a galera for fazer tempo de aventuras e a galera quase falhar ou falhar, meio que vai surgir os ninjas do clã da Lotus falso pra deitar aí na porta, porque eles querem se vingar, né, pela questão deles terem libertado os prisioneiros, terem derrotado os vários membros desse clã falso. Então virou esse meme. A Inventora foi no caso atrás da distinção, que acho que é Mestre Armeira, porque como ela usa arma de fogo, ela queria atrás dessa distinção. Também acabou quase falhando miseravelmente, no caso só teve uma falha sem consequências, né, que aí também os ninjas surgiram e deitaram ela na porrada. E aí o Nobre foi atrás de treinar com o seu Walton de bronze para a questão de ser treinado em cavalgar, né? Isso faz sentido ainda mais na aventura 7. Com isso também, enquanto cada um dos grupos vai fazendo várias coisas nesse tempo até o dia da audiência, o Nobre acaba tendo meio que um encontro com a Calista, já que na aventura 4 eles tinham conversado com a Calista, né, que é uma das membros do Pequeno Conselho, uma nobre riquíssima. E aí, com isso, acaba conversa vem, conversa vai, e Mickey acaba indo em encontro porque ela queria sair, sabe, dessa vida de nobre, que é um dia mais normal, assim. E aí acaba tendo, assim, esse encontro que será muito útil, umas aventuras muito mais pra frente. Meu Deus, tem muita coisa pra acontecer até esse encontro ser bastante útil, assim, tem muita coisa mesmo. E aí, quando, né, tá quase no dia da audiência, o Nobre, desde quando ele chegar em Valkyr, gastou muitos e muitos tibares para comprar roupas chiques, comprar serviços de barbeiro, até mesmo uma casa de banho, pagar, e todo mundo bem arrumado para encontrar a Rainha Imperatriz, cara. Isso foi bem legal, a Sei tinha preparado isso desde lá da aventura 4, tinha me mandado, assim, gastou muito dinheiro, e assim, eu tenho que fazer esse grupo gastar dinheiro e perder. Ainda mais quando eu fazer o vídeo da aventura 9, que o meu grupo perdeu umas coisas que eu fiquei bastante feliz, que, tá vendo? Não é só de felicidade que vocês vivem, também há a tragédia no meio. E aí, tipo, a primeira sessão da Aventura 6 foi bastante mais roleplay, gastando dinheiro pra comprar novos itens. E aí foi no finalzinho que teve a audiência com a Imperatriz Shiva Sharpblade I. E aí, uma coisa que eu acabei inserindo, eu inseri uma NPC chamada Cora, que ela aparece lá no aventura mais pra frente. Aí eu decidi inserir ela para o grupo já conhecer ela, porque lá no aventura pra frente ela vai ter bastante importância. Então eu acabei inserindo ela, né? Que no caso a Cora é a Maga da Corte Imperial Cora. Tipo assim, ela é meio que quase o braço direito da Rainha Imperatriz.
E aí, o nobre acaba sendo de porta-voz para a Lady Arthur para, né, falar todo o ocorrido lá em Karsh, tudo que aconteceu lá em Yuri, para a Imperatriz e para os outros nobres que têm um conselho que estão lá. Inclusive, o nobre que não estava no Reino dos Lords, né, que é o Sir Bradley Lança Dourada, né, que no caso ele é o general do exército de Derion. Então, tem todos esses nobres que, calma, vai ter interação com eles, calma. E então, né, a Lady Stivara diz que sabe quem eles são, e já que ninguém adentra, né, o salão da corte imperial é icônico. E ela fala, né, que sabe o paradeiro do coronel, que ele está, né, enxerado no território de Svala, né, que ó, hoje em dia é um território Kyuda, né, que soa muito tempo atrás, tipo, acho que 2 ou 3 séculos, agora não me lembro certo na linha do tempo. E ela diz, por causa de questões políticas, ela não pode mandar tropas para caçar o traidor, mas pode ajudar o grupo nisso. E aí, né, nesse momento tem uma cena bem épica que a Lady Stivara restitui a identidade do reino de Svalas e nomeia a Lady Arthur como sua nova rainha, se tornando agora a rainha Aleph de Karsh, ou rainha Aleph Karsh, né, e eu prefiro chamar de rainha Aleph de Karsh. Nisso, agora a rainha Aleph governará o território por um ano, até, né, ter um conselho que seja restabelecido e seu direito ao trono seja aprovado pelo povo. Olha só, teria eleições. E aí nesse período, né, ela tem toda a questão de administrar e fazer a justiça, né, por Svalas, receber, claro, né, da coroa imperial para também chegar ao destino. E assim como qualquer ajuda que possa agregar graças ao título, né, de rainha. E aí tem na parte do livro uma frase para que da Lady A virar a rainha Aleph. Minha dica: na Dragão Brasil 126 tem essa cena, só que na minha opinião ficou bem mais impactante do que a gente tem no livro. Se você tiver acesso, né, a essa Dragão Brasil, use essa frase, só mude a questão dos nomes, né, dos personagens, porque pra mim ficou muito mais impactante. Quer ver? Olha aqui, eu notei aqui no roteiro, ó. Nos últimos anos, o reinado sofreu diversos golpes. Perdemos terras, perdemos vidas e é hora de contra-atacarmos. Mas não iremos vencer a selvageria da Aliança Negra, a tirania do Império de Taro ou o horror da Tormenta com as mesmas armas. Iremos usar a liberdade, a começar pelas terras dentro de nossas fronteiras. Hoje, decreto Svalas que seja livre novamente. Lady Arthur, você irá guiar o reino pelo período de um ano, a partir do qual o povo vai estabelecer um conselho governante. E aí, né, ela fala a questão dos personagens originais, né, da campanha do Guia do Macaco, que é o Lothar, o Nargon, o Calamis, o Kadin e o Kunk, né, que eles vão acompanhar a Aleph e garantir a segurança do reino. Agora partam! O povo de Svala já esperou mais de 300 anos por sua liberdade e que não espera mais nenhum dia. Pô, essa frase é muito mais impactante do que tem no livro. Na minha opinião, use essa. E aí também, né, nisso o grupo também ganha, né, a medalha como os vencedores do Torneio dos Lords, que é um item bem útil, né. E ainda, né, o nobre acaba pedindo, já que a Rainha Imperatriz também ajudaria o grupo em algumas coisas mais simples, né, que não seja tão complexo como, né, independência de um reino, ela também acabou ajudando o nobre e a clériga. O nobre, em questão para encontrar a mãe desaparecida dele, né, que está indo atrás desde o primeiro nível, e a clériga para levar o Daikabuto para Tamuha. E aí, depois de tudo isso, alguns nobres, porque no conselho, vão agradecer os heróis, assim, de Karsh, né, que agora o grupo tem o nome agora, que são os heróis de Karsh, muito da hora, assim, o nome do grupo, e que agora também são arautos da Rainha Aleph. E aí, 3 nobres, porque no conselho, acabam interagindo com o grupo. O Marquês Tibalto, que entrega para eles um Tibar de extremo valor, que vale 4.000 Tibars, muita grande, tipo assim, é o meio que o prêmio do Torneio dos Lords. A Calista, né, Litsherat, ela dá para o grupo, sem, assim, um pingo de maldade, um Rubi da Virtude, que é um artefato poderosíssimo, que no caso quem usa o Rubi da Virtude meio que ganha um nível de personagem. Muito roubado. O nobre acaba ficando com esse item. Aí eu fico pensando, como que eu coloco mais um Rubi da Virtude na campanha? E aí, eles meio que são respeitados pelo soldado do reinado. Eles ganham um poder da origem do soldado, né? Que eles conseguem agora abrigo em acampamentos militares, que eles tenham boas relações. Por exemplo, eu não vou conseguir isso em um acampamento militar de por isso, né? Porque por isso odeiam ele, né? E aí, né, por último ainda, o grupo é levado, onde ficam os armeiros imperiais, que dão ao grupo poções de vida e de mana, fora itens melhores para o grupo, né, que aí para eles poderem decidir, né, quais itens vão querer aprimorar, para partir, então, para a fronteira de Yoden e ir atrás do coronel Rhaegar Lothbrok e trazer a independência de Svalas. E aí, então, tudo isso, o grupo acaba interagindo depois com a Rainha Aleph sobre tudo o que aconteceu, e aí o grupo decide, então, vamos nos preparar por uma semana e depois a gente parte lá pra Village, né, para o navio do nobre, que agora é a escolha certa, bom nome de navio inclusive, e no mesmo tempo, o nobre acaba levando o grupo para um templo de Valkyria para batizar o bárbaro, para se tornar um devoto de Valkyria. E aí depois, eles vão para um templo
de Calmir, né? Porque o Cavaleiro queria saber um pouco mais sobre Calmir, sobre essa questão de honra, justiça, lutar contra o mal, defender os inocentes, porque ele é um cavaleiro banido, né? Por isso que ele pode dar ataque furtivo, ele pode ignorar aquela questão do cavaleiro não poder atacar furtivamente, não atacar o cara flanqueado, desprevenido, né? Por causa desse poder. E aí começa a conversar também, quase com o cavaleiro preso, porque ele encontra, né, um clérigo de Calmir, aí eles começam a trocar conversa. E aí no meio disso, ele fala que cometeu alguns crimes, o clérigo de Calmir acaba perguntando: então, cavaleiro, você já foi punido pelos seus crimes, né? Já foi atrás de questão sobre qual vai ser a punição pelos seus crimes? Aí ele falou assim que não. Aí o clérigo de Calmir olhou pra ele assim: você tá na igreja de Calmir, falou que cometeu crimes e ainda não foi punido por esses crimes. Aí o nobre teve que mentir dentro do tempo de Calmir para que não desse uma treta e o nosso cavaleiro acabasse sendo preso. Foi muito engraçado essa cena, porque, cara, ele já mentir dentro de um tempo de Calmir. Foi muito engraçado. Fora que questão, que eu também tava lá no tempo de Valkyria, o nobre meio que quer desafiar a deusa, né, Valkyria, porque ele tá querendo entrar em um relacionamento romântico. E é proibido para quem segue os dogmas de Valkyria entrar em um relacionamento. E após o grupo se preparar, então, o grupo parte para Vinland, para ir atrás, né, do navio deles, ou escolha certa, que fica próximo à cidade, né? E ao chegar lá, bem, digamos que aconteceu algo no navio. Que no caso, né, um colega nosso acabou meio que jogando essa sessão como uma participação especial, né? Que no caso, ele vê um personagem que é um tritão guerreiro, devoto de oceano. Não lembro se ele era devoto de oceano ou não, né? Seguia a obrigação de extinção de oceano. Mas ele era um tritão guerreiro que usava tridentes. E aí, tanto ele quanto Nargon, sim, um personagem da Guilda do Macaco também parece aqui, né? Ó, já apareceu o Clunk, o Kadin e o Nargon. Meio que roubou o barco do nada. No caso, ele convenceu a tripulação que ele deveria ser o capitão, né? Esse tal de Nargon. E aí, cara, o grupo ficou pé da vida. Nossa, foi impagável. Todo mundo com sede de sangue nos olhos por causa desse cara, por causa do Nargon. Foi muito engraçado. E aí, cara, meio que eu criei um perigo complexo pra decidir quem seria o capitão, se seria o Nargon ou o Nobre. E assim, fala real, o grupo humilhou o Nargon. Cara, eles passaram quase em todos os testes do perigo complexo para pegar o navio de volta. Os caras também bateram no Nargon, quase mataram, só não mataram porque o Nobre impediu, né? O Nobre teve piedade, assim, permitiu que o Nargon fosse embora, cara. Foi muito bom essa cena. E aí, coitadinho do Tritão, cara. Nossa, o Tritão tomou também de revés, meio que viu meio que o imediato, assim, do Nargon. Foi muito engraçado. Teve discurso também do Nobre falando assim que não tava obrigando ninguém a ser membro da próxima dele. Quem quisesse podia ir embora. Aí depois a Arya falou que ele foi meio piedoso, certo? Devia punir a galera por ter traído ele. Foi muito engraçado essa cena. E, cara, meu grupo tava com muito ódio do Nargon, rapaz. E aí, depois o grupo acaba partindo, então, né, para Svalas. E aí, no meio tempo, a rainha ficava conversando, né, com o Nobre, porque ela fala que, pra mudar um pouco a rota, para que em vez de já irem pra algum canto de Svala qualquer, primeiro passarem, né, lá em Caixa, para poder se despedir, né, do pai dela. E aí, depois teve a declaração romântica do Nobre com a rainha Aleph, já que ele declarou ela, falou assim, ó, gosto de você, sabe? E aí, pá! Aí tanto a rainha Aleph quanto o Nobre começam a namorar. Que no caso, ele criou a obrigação de edição de Valkyria. E aí chega outra coisa, ó. Se você quiser realmente não ficar toda hora quebrando sua obrigação de edição de Valkyria por estar, né, em um relacionamento, vamos fazer o seguinte. Você vai jogar todo o Resident da Aventura com 0 PM. E se você sobreviver, pá! Valkyria aprova o casamento. Que, inclusive, jogo combates bem difícil para todo nobre estar sem PM. E aí, após tudo isso, né, o guerreiro acaba meio que acompanhando o grupo, né, nessa sessão. E aí, o que acontece? Vocês acham mesmo que a viagem até Caixa seria tranquila? Não, 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 não. Nisso, acaba surgindo um tal Salgueiro Chorão, que é um tipo de ente que odeia meio que o povo da civilização, porque, né, as pessoas cortam árvores, e ele é um ente. Ele é uma árvore viva. E ele decide atacar o navio. É um combate bem difícil. Porque, cara, o grupo vai estar nível 6, esse é um nível de D8. Ele tem muito acerto, muita vida, muita defesa, redução de dano. Então é um combate bem desafiador. No caso, ele é para ser praticamente mortal. Mas ele tem um nível de tempo. Se por acaso der 4 rodadas, aparece um dos melhores NPCs da campanha. Que inclusive aparece também na stream original. Que é o meio orc Senhor
Porrada, Clérigo de Kim. Ele tem um nome que eu acho que é Saifus, mas todo mundo vai chamar de Senhor Porrada, né? Pra mim o nome dele é Senhor Porrada. Que ele aparece tacando seu martelão, bem ao estilo Thor, e destrói o Salgueiro Chorão com um único ataque. E aí o grupo assim, caraca, esse cara é muito zica, ele realmente é. Depois eu olhei a ficha dele, o cara é um dos inimigos dele mais poderosos que tem, se não o mais poderoso. E aí o grupo acaba tendo um pequeno diálogo com esse tal Sr. Potter, que salvou a vida dele, né? E ele fala que gosta de bater em vilão, ele tentou entrar no ajuda, só que a Juden quis bater nele, no caso eram os puristas, ele bateu de volta nos puristas, e aí ele fica vagando pelos armas junto com o seu martelo, enfrentando inimigos porque ele gosta de dar porrada. Tanto que o cavaleiro meio que tenta desafiar ele, pra mostrar que ele é durão, ele toma a porrada do Sr. Porrada e fica de pé. O cara é muito imponente, o cavaleiro. Cara, sério, toda vez que o cavaleiro toma uma porrada do Sr. Porrada e consegue ficar de pé, mano, é muito da hora, porque, mano, o cavaleiro realmente é um tanque. E aí, o grupo consegue convencer o Sr. Porrada a acompanhar ele nas próximas aventuras para dar porradas em puristas e também no Coronel Gregor Warwick. E o Sr. Porrada é um aliado que dá muito bom, sério, ele ajudou demais o cavaleiro, porque, mano, o Sr. Porrada faz que uma vez por rodada você dê 3d6 de dano. É muito dano. E após, né, tudo isso, o grupo então retorna para a caixa para se despedir do Barão, porque o Barão, né, em todo esse tempo, o Barão da Arte não teve, né, um funeral, porque, cara, as coisas foram muito rápidas, teve que fugir, teve que depois ir para Torneio dos Lords, salvar a vida da Rainha Alice, a audiência com a Imperatriz, e agora tentarem, né, conseguir a independência de um reino. E aí, né, essa cena é bem legal, eu gosto demais assim, dessa cena, que aí meio que dá a chance para qualquer um interagir com os NPCs de caixa. Com a Amut, né, que no caso ela vai estar na sua antiga taverna, né, indo atrás da placa, né, da taverna, que é a Dama do Arco. Aí a Loras já vai pro topo de uma colina, um pouco em busca de silêncio, um pouco de paz. O Isildur vai atrás das suas economias que estavam escondidas, né, no caso ele escondeu embaixo da terra. O Plixus vai treinar sobre os muros do castelo. E o Lazos não desembarca e só fica pescando a bordo do navio. E aí, essa parte é para o grupo interagir com os NPCs de caixa, para conseguir também fazer eles uparem, em vez de se tornarem parceiros iniciantes, virarem veteranos. No livro pede teste, né, para fazer isso. É uns testes bem difíceis, tá? CD25, dependendo do tipo de teste, é bem complicado. Minha dica, se por acaso tem uma interação bem legal entre o personagem jogador e o NPC, nem permita teste, tá? Tipo, mano, meio que considera sucesso e o NPC então se torna veterano. E aí, né, quem interagiu com a Amut foi o Nobre, né, que eles começaram a conversar um pouco, a Amut falou um pouco do seu passado, né, que ela, quando era mercenária, ela acabou lutando contra um Lefeu, sobreviveu, mas ficou com aquela cicatriz na cara. Quem interagiu com a Loras foi a Inventora e também o Bárbaro, que acabou interagindo com a Loras. E aí, no meio da interação entre os três, né, a Loras meio que acabou falando que viu o espírito do Barão, que apareceu para ela rapidamente e sumiu. O Isildur, meio que ninguém acabou interagindo com ele, mas aí o Isildur meio que contou essa economia e começou a dar dinheiro para ganhar. Muitos recusaram, quem não recusou foi a Inventora e o Bárbaro. O Bárbaro ficou, né, com a consciência pesada, eu dei muita risada com isso. E o Plixus, obviamente, que o Cavaleiro foi interagir com o Plixus. No caso, Plixus, Cavaleiro e o Senhor Porrada saíram na porrada, né? Meio que os dois tentando vencer o Senhor Porrada na mão. Falharam, mas foi bem legal. E o Lazos ficou com a Clériga, ambos conversando assim, o Lazos contando essas histórias de pescador, né? Porque o Lazos também é um pescador. E a nossa Clériga usando a sua habilidade de conversar com os animais para atrair os peixes para a vara de pesca do lado, para conseguir pescar mais fácil. Cara, isso é muito bom, cara. A nossa Clériga. Você acha que ela é boazinha? Rapaz, essa Clériga, ela é boa. Ela não é não, mas é muito boa essa cena que a Clériga tem. E aí, por último, tem a despedida do Barão. Que no caso, né, ele aparece em, né, espírito. Ele se despede, assim, da galera, assim. E também com a sua filha, que é a Rainha Aleph. E a Rainha Aleph, então, pega a espada do Barão e ela ganha muitos buffs. Cara, é gigantesco a quantidade de habilidades que ela fornece para o Nobre. É cabuloso. Acho que papo 10. Eu acho que é o aliado que mais fornece bônus de Tormenta 20, cara. É muito bônus. E, além disso, como o Cavaleiro tinha a pessoa que mais tinha interagido com o Barão, o Cavaleiro também ganha uns buffs. Com o caso, todos os resistência dele, ele ganha um buff permanente de mais um. Bem legal toda essa cena, assim. Pode ser até uma cena bem emocionante. Após, então, né, essa cena bem bonita da despedida do Barão, a interação com os outros NPCs de caixa, o grupo, então, se prepara e parte a pé pelo antigo território de Svalas para caçar o Coronel Gregor Warwick e conseguir a independência de Svalas. No meio dessa viagem, eles acabam chegando
em uma vila, que no caso é chamada Última Cidade. Foi a última vila do Antigo Território dos Valas que não foi conquistada ainda pelos puristas, que no caso ela está sendo atacada por soldados puristas que estão sendo lideradas pela Lady Alyssa. Eles a encontram novamente. No caso, tem um troll, umas unidades de soldados puristas e a própria Alyssa. E aí eu fiquei muito triste. Leiam a ficha dos inimigos, tá, gente? Leiam, porque a Alyssa, no meio do combate, ela atacou várias e várias flechas na clériga. Só que instant histórico existe, então quase não dava dano. Fora que, na questão dos itens aprimorados, a clériga pegou uma armadura feita de matéria vermelha, que no caso, todo ataque tem que dar um dado, porque se cair um resultado menor ou igual ao dado, o ataque erra, não importa o resultado do dado. E aí, a Alyssa tirou várias flechas, né? Porque a Alyssa é uma arqueira. Ela usou um arco, né? Élfico. Só que esse arco élfico, eu não tinha visto. É um arco élfico de madeira de tolo. Logo, é um item mágico. E dano mágico ignora magia instant histórico. Então, por causa desse erro meu, a clériga evitou muitas e muitas flechadas que ela iria tomar, cara. E aí o combate ficou dividido. A maior parte do grupo foi enfrentar o troll e as unidades do lado puristas. E enquanto o nobre tentou convencer a Alyssa de tudo que ela estava fazendo era errado, que ela estava sendo manipulada, apenas uma ferramenta descartável. E ele conseguiu passar em vários testes de diplomacia para convencer ela. E ela até realmente pensa em desertar e ir pro lado do grupo, só que o medalhão que ela tem, o medalhão do Leopardo Sangrento, teleporta ela para longe do combate. O grupo ficou assim, mano, mentira isso aí. E cara, é muito bom, porque ela realmente tem um medalhão de teletransporte, né? Toda que ela consegue ir atrás, né, do grupo facilmente por causa do medalhão. E cara, eu dei tanta risada porque o grupo falou assim, né, sim, ela tem um medalhão de teletransporte, sim. Ai, cara, é muito bom porque realmente ela tem, cara, é muito bom quando esse tipo de coisa acontece. E aí, o grupo, né, lutou e venceu os inimigos. Uma coisa a acrescentar, né, é que quando o grupo tava vendo a luta, quando eles chegaram, eles viram os aldeões que estavam defendendo a última cidade. Eles conseguiram pegar os inimigos da polícia e tacar eles a vários metros de distância. Tipo assim, mano, esses aldeões estão bufados, hein? E bem, quando o combate acaba, algo terrível acontece. Assim que o combate contra os puristas termina, eles consomem de uma trombeta e vem surgindo do meio das árvores, saindo, né, da Floresta dos Valas, um gigante de 2 cabeças. O grupo falou assim, eita fera. O Bárbaro ficou feliz e triste ao mesmo tempo, porque pra pegar a distinção de gigante furioso, ele tem que comer um coração de um gigante, né, de uma criatura que seja, sei lá, grande, enorme ou colossal. Depende, mas como ele já é Galok, então ele tem que comer um coração de uma criatura que é enorme ou colossal. E o gigante de 2 cabeças é enorme. E aí o Clunk meio que bateu nele assim, ó, amigo do Clunk, a sua chance. E aí começa o combate com o gigante de 2 cabeças. O combate seria bem difícil, porque o bicho é cabuloso. Mas surge de dentro da última cidade, né, saindo das muralhas, Lothar. Isso mesmo, mais um personagem da Guilda do Macaco aparece. Lothar surge, ele ajuda o grupo nesse combate. No caso, o gigante fica com vários debuffs por causa do Lothar conseguir atrair uma das cabeças, enquanto o grupo luta contra uma cabeça, o Lothar luta contra outra. E acabam derrotando o gigante de 2 cabeças. Mas o Lothar já estava extremamente ferido. Então, após eles vencerem o gigante de 2 cabeças, o Lothar desaba no chão extremamente ferido, porque só os seus ferimentos, todas suas feridas, estavam tudo se abrindo e estava morrendo, quase esgotado. E aí, né, a clériga e a aventura e um pouquinho da ajuda do nobre conseguem, né, estancar o sangramento do Lothar de forma perfeita, fazendo então que ele consiga ajudar o grupo na próxima aventura. E enquanto isso, tanto o Bárbaro, o Cavaleiro, estavam vendo, tá? O Clunk falou que para ele ficar grande, ele lembra que tem como um coração de um gigante. E aí o grupo pegou, abriu o gigante e o Bárbaro botou para dentro do coração. E aí começa o teste de Megalok. Porque quando eu tava lendo a descrição do Gigante Furioso, lá dizia que quando algumas pessoas comiam o coração de gigante pra ver um Gigante Furioso, surgiu um monte de monstro do nada pra atacar ele. Aí eu falei assim, vai ser esse. E aí começou um perigo complexo, novamente, que era, né, o teste de Megalok. Que podia ser um perigo complexo que daria muito ruim. Quase que deu, mas o meu grupo é muito bom. E eles conseguem passar um teste de Megalok. O próprio Megalok meio que desafia, né, o Bárbaro para o teste. No caso, um rugido para desafiar ele, né, mandando vários monstros para atacar o grupo. Que aí foi um ciclo completo, o grupo passou. E então, o Bárbaro conseguiu sua distinção, se tornando um gigante furioso. Com isso também, terminando a aventura 6. E o grupo upando para o level 7 e chegando na última aventura desse arco, que é o Castelo do Leão. É esse vídeo, rapaz. Que aventura longa. Então,
Então, o que vocês acharam da aventura? Comente aí o que vocês acharam da aventura 6. Ficaram surpresos quando a Lady Arthur se tornou agora a rainha de Svalas? Lutar agora pela independência de Svalas? Encontrar um Senhor Porrada? Lutar contra um gigante de duas cabeças? Comente aí. Então, esse é o vídeo, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva com gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!